adoradores! No vídeo de hoje falaremos sobre os últimos acontecimentos envolvendo a família da cantora Eishla e vamos relembrar o recado de Deus que ela entregou para o filho Lucas, incluindo um alerta muito importante para todas as famílias que irão assistir a este vídeo. Mas antes de irmos ao episódio de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus te abençoe. Pois a casa que um dia te receber, Senhor, nunca mais saberá viver sem ti. Eishla Oliveira Santos, mais conhecida como Eishla, é uma cantora e compositora brasileira de música gospel, que se tornou popular no fim da década de 90. O sucesso da música Tira-me do Vale, que compõe o seu segundo álbum com o mesmo nome, foi o que lhe gerou uma grande projeção nacional, fazendo a voz de Eishla adentrar em muitos lares, abençoando famílias. Tira-me do vale, eu preciso ser alguém, ser feliz. Porém, enquanto a cantora pedia para Deus tirar vidas do vale, através do louvor, ela também vivia uma grande batalha dentro de sua própria casa, o vício de seu marido. Em 1997, o seu esposo, Odilon, teve uma recaída por conta de seu passado turbulento. E mesmo diante das dificuldades, a cantora conta que não desistiu do seu casamento, porque acreditava nas promessas do Senhor. Pois um dia Deus mudaria a história do seu marido e faria dele um pastor, assim como o pai de Odilon. O primeiro ano do meu casamento foi o pior da minha vida, mas eu já tinha vivido mais ou menos 6, 7 anos de namoro, noivado, né? E aí juntou com o casamento. E eu tive que me posicionar como alguém que adorava a Deus acima de qualquer coisa. Porque eu descobri que o Odilon estava sendo o centro da minha vida até então. Né? Eu tinha passado toda a minha juventude querendo a libertação dele, e eu descobri que, na verdade, eu também tinha que ser liberta. Eu precisava passar por não de drogas, de nada, mas desse sentimento. De tudo, da escravidão, de achar que a minha felicidade estava nele. Meu Senhor. Até que eu descobri que o Senhor tinha que ser o centro da minha vida, com o Odilon ou sem ele. Eu tinha um Deus que estava no trono e que tinha um plano na minha vida para a eternidade. Então eu comecei a orar para que o Senhor salvasse o Odilon. O mais surpreendente é que a promessa se cumpriu após Eishla perseverar em oração, e o seu marido foi liberto pelo poder de Deus, e anos mais tarde se tornou um pastor de igreja. Mas durante a fase de restauração de seu casamento, a cantora também teve 2 filhos, chamados Mateus e Lucas, e lançou mais 5 álbuns que foram sucesso de vendas em todo o país, com canções que alcançaram milhares de vidas. No auge de sua fama, a cantora gospel havia formado uma linda família e só tinha motivos para comemorar, mas infelizmente era por pouco tempo, pois Eishla não imaginava que as maiores lutas que ela iria travar ainda nem tinham começado. No ano de 2007, a cantora perdeu a voz depois de ser diagnosticada com um granuloma e precisou realizar uma cirurgia nas cordas vocais. O drama de Eishla durou mais de 12 meses e se tornou uma grande prova de fé para ela, pois a cantora conta que até poderia ficar sem voz, mas o seu coração jamais iria deixar de adorar ao Deus que ama.
Na época, a artista já havia lançado o CD Até Tocar o Céu. Porém, meses depois, ela foi curada por Deus ao ter sua voz restaurada e em 2009 testificou o que viveu lançando o álbum Nada Pode Calar um Adorador, que traz a canção com o mesmo título, que é um testemunho do que Deus fez em sua vida. Nesse momento, esse ano, você continuou orando ou chegou um momento que você falou: será que Jesus me esqueceu? Será que eu não vou voltar a cantar? Obrigada por você ter me feito essa pergunta. E você me dá a oportunidade de dizer para o Brasil inteiro que eu não nasci só para cantar, eu nasci para adorar. E para adorar você não precisa de uma voz. Você precisa de um coração quebrantado. E a esse coração o Senhor não desprezará. E eu vou dizer uma coisa para você, Raul, com toda a sinceridade e a verdade do meu coração. Eu acho que eu nunca orei tanto e eu nunca acreditei tanto na presença de Deus. Porque esse período que Deus me deixou sem voz foi o período que eu mais ouvi a voz de Deus. Porque eu fiquei em silêncio e Deus pôde falar comigo. Eu que sou, nada pode calar o adorador. Apesar de muitas vitórias e testemunhos para contar, a cantora gospel só não imaginava que a maior batalha de sua vida ainda estaria por vir. No ano de 2016, um pastor entregou uma revelação para os filhos de Êxila. Segundo o pregador, Deus faria algo na vida de Mateus e também tinha uma grande obra para a vida do filho mais novo da cantora, que era Lucas. Deus fala da tua vida, porque você não vai ser um eco, você vai ser uma voz de Deus para a sua história. Vem cá, você também, em nome de Jesus. É a primeira vez que eu estou vendo vocês ainda quando estava dentro de um ventre de uma mulher que ainda grávida subia para louvar em diferentes partes do mundo. Era para chumicar, Deus não vai dizer para ti: eu farei de você uma das pessoas mais prósperas deste país. Se não somente você guardar o teu coração, você investirá no reino de Deus. Eu vejo um projeto grande de Deus para a sua vida. Lá da sua Candarária, quebra, chacarorô da sua Candarária. Ali na Sagrada diz que a família sacerdotal é guardada. Porém, meses depois de receber essa profecia, Mateus de Oliveira, de 17 anos, acabou partindo no dia 14 de junho de 2016, após ser acometido por uma grave enfermidade. Na época, Êxila contou que na hora mais difícil de sua vida, o pastor Silas Malafaia foi usado para avisá-la que se Deus quisesse levar o seu filho, ela deveria aceitar a vontade dele para a vida de Mateus. E foi o que a cantora fez. No último post de despedida ao filho, a cantora gospel exaltou a Deus, citando uma passagem de Jó, e declarou que Mateus, enfim, havia descansado e já estava com o Senhor. Que eu jamais conseguiria subir no altar para pregar a palavra outra vez e falar que Jesus cura, que Jesus é bom, que Jesus me ama. Como é que eu ia dizer que nada pode calar um adorador se Deus não curou meu filho? E quando eu estava argumentando com o Senhor, o meu pastor entrou dentro do CTI onde eu estava, o pastor Silas Malafaia, e ele me disse: Êxila, você não precisa defender Deus, ele não precisa de defesa. Deus é o Deus que sabe o que faz. Nós vamos orar pelo seu filho até o último momento, mas se o Senhor levar o Mateus, entenda, ele não precisa que você o defenda diante da multidão. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Após a perda de Mateus, Êxila lançou o álbum Um Milagre Sou Eu, com a participação do seu filho Lucas, que inclui a canção com o mesmo título, que fala sobre aceitar a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. No
decorrer dessa fase mais difícil de sua vida, a cantora não parou de adorar a Deus, demonstrando que sua fé permanecia inabalável e levava o seu testemunho de superação por onde passava. Mas no ano de 2017, durante um culto em Londres, enquanto Eichla cantava com Lucas, ela entregou um recado para o filho e revelou que o jovem seria um grande missionário na obra de Deus, confirmando a profecia que ele havia recebido em 2016 ao lado do irmão. Você vai continuar, eu profetizo que o que Deus tem para sua vida é maior do que aquilo que os seus olhos podem enxergar. Você foi escolhida no ventre da sua mãe, quando ainda era uma criatura sem forma. Deus te viu, Ele te achou, Ele te formou. Você não é obra do acaso. Não. Eu vejo você profetizando as nações e falando do que Deus fez na sua vida. Eu vejo uma multidão de adoradores se entregando ao Senhor, porque você aceitou o convite de Deus. Eu vejo você brilhar e avançar e seguir em frente. Entretanto, ao mesmo tempo em que Eichla, seu filho e seu marido estavam unidos, o inimigo de nossas almas tinha preparado um laço para acabar com a família da cantora. Meses se passaram e a cantora se deparou com o momento mais triste de sua vida, após a perda de Mateus. Agora, além de ter perdido um filho para uma doença, Eichla estava perdendo o seu outro filho para o mundo. Em 2019, Lucas abandonou a igreja e a família ao se mudar para o exterior e assumiu um novo estilo de vida que chocou o mundo gospel. Eu sempre vou querer falar de religião, de o quão prejudicial é, e foi pra mim, porque foi parte da minha história, sabe? Foi algo muito presente na minha experiência, na minha vida, e eu vou tentar ajudar as pessoas aí que precisam de um empurrãozinho, um pouquinho de coragem pra sair dessa lavagem cerebral, porque é uma lavagem cerebral. A relação do jovem com a família também se estremeceu, e é nítido que há um afastamento entre eles até hoje, principalmente depois do filho de Eichla ter se exposto na web, chocando a mãe. Esta história pode parecer inacreditável, mas imagine o quão triste é para uma mãe ver o filho se expor de forma exacerbada na internet e não poder fazer nada a respeito, sendo apenas obrigada a aceitar as suas decisões. E foi isso que Eichla fez após esse episódio polêmico, ao convocar através de sua página todas as mães que estão na mesma situação para orarem com ela em favor de seus filhos. Que em nome de Jesus, a minha casa é um lugar de vida. Meus filhos são do Senhor. Todos aqueles que estão afastados de Deus, todos os meus parentes, eu declaro que eles voltarão. Por quê? Nós vamos entrar no céu juntos. Eu creio nisso. Pois é, adoradores. Infelizmente, a família de Eichla foi atingida pelas potestades malignas. Todavia, não é tarde para o Senhor mudar essa situação e salvar os entes queridos que se perderam. Afinal, nada é impossível para o grande Jeová Jireh, o Deus da providência. E para nós fica a importante lição. Durante todos os dias de nossas vidas, o inimigo de nossas almas se levanta contra as nossas famílias, preparando ciladas para atingir os nossos lares, utilizando meios como a vida financeira, a vida sentimental, a internet, a TV, más companhias e até mesmo certos parentes. Portanto, vigiem, cuidem bem de suas famílias e estejam firmados em Cristo, para que o inimigo não encontre brechas para entrar em suas casas, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e seus familiares, para que todos possam declarar assim em breve: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15.